Por que leio a Bíblia e não entendo nada? Talvez este é um dos questionamentos mais comuns que a gente se depara com pessoas que estão iniciando a caminhada com Cristo, ou uma caminhada de tentar entender e compreender alguns questionamentos da vida, alguns dilemas, um desejo até mesmo de se relacionar com o Criador, um ser transcendente. E muitas dessas pessoas começam a querer entender o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, e os questionamentos mais comuns que a gente ouve e recebe é: por que eu leio a Bíblia e não entendo? Essa resposta para este questionamento eu quero responder em duas esferas. A primeira esfera é a esfera natural. Esfera natural no sentido que a Bíblia ela atinge o nosso intelecto. Então, como qualquer outro livro, a gente precisa compreender ele como um todo. Então, uma das orientações para compreender a Bíblia, ler e entender ela, é passar a ler porções maiores dela. Que hoje eu vejo um problema que muitas pessoas leem a Bíblia em versículos isolados, ou trechos isolados, no máximo 1 ou 2 capítulos, ou palavras que o pessoal coloca na internet, Facebook, as redes sociais de uma forma geral. E a meditação na Bíblia, ou a busca por entendimento na Bíblia, fica sempre em pequenas porções. E isso é um grande problema, porque a gente não consegue ter um entendimento mais abrangente das Escrituras. Então, a melhor forma no mundo, eu sei, tão corrido, onde a gente quer as coisas de uma forma mais prática, né? Mas a melhor forma mesmo de entender as Escrituras é dedicando tempo, estudo, tentar compreender a Escritura como um todo e, se necessário, ler ela como um todo. E essa leitura, eu particularmente, eu penso que a melhor forma de iniciar, ao contrário de que muitos pensam que é pelo início, né, de um livro, a Bíblia é um pouquinho diferente. Eu particularmente, eu oriento a iniciar essa leitura das Escrituras a partir dos Evangelhos no Novo Testamento, onde fala e retrata a vida de Jesus, seus passos, seus atos, e também ali no Novo Testamento, onde fala a respeito dos atos dos apóstolos, o que eles fizeram e coisa e tal, para entender. E no Novo Testamento, Salmos e Provérbios são livros das Escrituras de fácil entendimento e compreensão, e também suficiente para se ter uma noção da Bíblia, do cerne da mensagem da Bíblia como um todo, a mensagem principal. Então, começando pelo Novo Testamento, nos Evangelhos principalmente, e depois Salmos e Provérbios. E aí você pode ler o restante das Escrituras, né? E para se ter esse entendimento, o bom é ler ela toda, mas começando dessa forma que eu falei. E se aparecer dúvidas mais profundas, questões mais pontuais, nada mais correto de buscar uma ajuda. A própria palavra diz que Deus levantou dentro da igreja, né, líderes, pastores para sentar o rebanho, e também mestres para ensinar, para instruir, porque sim, tem questões mais profundas nas Escrituras, no sentido que diz respeito a um contexto histórico, ao contexto linguístico, a um contexto cultural, né? Então, estas questões mais profundas, nada mais correto de conversar com alguém que já tenha uma caminhada mais longa nos estudos das Escrituras. E a segunda esfera que eu quero falar, a primeira, a esfera natural, né, que é a forma de entender as Escrituras. A segunda esfera é a esfera espiritual. Interessante que quando a gente olha para a Bíblia, muitos pensam que ela é um livro comum como qualquer outro. E de certo modo, a Bíblia ela é um livro comum, físico, né? Porém, ela vai além disso. Ela é um livro espiritual também. Então,
para se ter essa compreensão das Escrituras, eu não só devo entender que eu devo ir a ela e meditar nela, estudar ela não só no sentido intelectual, mas também no sentido espiritual. Aliás, a Bíblia ela é o único livro que você pode ler com o auxílio e a companhia do próprio autor. Sim, a palavra diz que para a gente entender as Escrituras, nós precisamos do auxílio e da ajuda do Espírito Santo. Inclusive é promessa que Deus faria isso. Em João capítulo 14, versículo 26, a palavra diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui é uma promessa que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, nos ensina. Então a gente tem que ter essa compreensão que ela também é um livro espiritual. Então nada mais justo de quando eu ir para as Escrituras, ler ela, querer entender ela, saber o que ela tem para mim, nada mais justo de eu orar a Deus, conversar com o autor deste livro, com sinceridade no coração, pedir a ajuda e o auxílio dele, para que eu possa compreender o que ele tem para falar para a minha vida, o meu coração e me ensinar. E interessante que a palavra também diz em Tiago, capítulo 1:5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Então, um segredo para começar a entender as Escrituras é entender que é um livro espiritual, pedir ajuda ao Senhor, que Ele dá livremente, de boa vontade, a cada um que pede. E essa busca, essa oração, ela tem que ser de um coração sincero. Também diz a própria Bíblia, em Jeremias capítulo 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa oração ela tem que ser sincera, crendo que existe um Deus Criador, um Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele é o autor deste livro e que Ele tem o desejo de se revelar a nós por meio da sua santa palavra. Interessante que na minha infância, ou na minha adolescência, melhor falando, eu ainda não tinha um entendimento mais profundo das Escrituras, mas havia um desejo de conhecer, por curiosidade mesmo, e por influências de colegas, eu fiz a catequese na Igreja Católica, e nisso a gente tinha que comprar a Bíblia, e por curiosidade eu abri este livro e comecei a ler, e não entendi nada. E larguei de mão. Curioso que depois de alguns anos, eu passando por algumas dificuldades, sentindo a necessidade de Deus, que todos nós temos essa necessidade, mas eu entendi que era aquele momento e eu comecei a buscar ao Senhor com sinceridade. E eu voltei a ter o contato com as Escrituras, com a Bíblia. Eu me lembro até hoje que a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, de Ele me ensinar e se revelar para mim e revelar a palavra para mim, eu me lembro que eu estava na minha cozinha lendo a Bíblia e aquilo, eu tive o entendimento daquela palavra, inclusive eu estava lendo no livro de Salmos, aquilo foi tão oportuno para mim naquele momento, foi tão impactador o entendimento daquela palavra que eu fiquei até mesmo extasiado. A palavra da Bíblia foi como se as letras criassem vida e adentrasse no meu coração e desse sentido para a minha vida e sentido para aquilo que eu estava passando. Eu me lembro que aquilo foi uma experiência tão impactante para mim que a minha vontade era de sair da minha casa, ir para a rua e pegar uma pessoa que estivesse passando na rua e perguntar: leia isso aqui, vê se você está entendendo isso aqui que eu estou entendendo, porque era algo tão gritante, uma experiência única que eu vivi com o Senhor naquele momento. Porque naquele momento havia uma sinceridade, um desejo profundo no meu coração de entender as Escrituras e de ter um relacionamento com Deus por meio da sua palavra.
Então o ponto-chave é entender que a Bíblia é um livro espiritual também. E eu preciso da ajuda do autor, que envia o seu próprio Espírito para nos ajudar. E dentro disso, entender que até um certo ponto da nossa vida, querendo ou não, nós somos como que cegos espiritualmente para entender muitas questões da Bíblia. Então a gente tem que buscar o Senhor querendo ter esse entendimento. E finalizando aqui esse pequeno vídeo, né, eu quero deixar bem claro que teria muitos outros motivos que impedem muitas vezes a gente de compreender a Bíblia. Mas eu achei mais útil e importante neste momento tratar dessas coisas, até para não me alongar muito nesse vídeo, né? Então que a gente possa ter fé, perseverança na busca por um entendimento mais profundo da palavra do Senhor. A palavra nos orienta a gente crescer no conhecimento do Senhor, porque essa palavra nos mostra muitas coisas da nossa caminhada. Como diz em Salmo capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É como que se nós andássemos em escuridão e nós precisamos de algo iluminando os nossos caminhos. E isso só a palavra do próprio Deus pode fazer. O nosso sucesso, a nossa prosperidade da nossa vida depende muito da palavra de Deus que nos orienta e nos ensina. Também, como dizem em Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus nos faz ser próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que nós viermos a fazer. E te digo mais, todo aquele que inicia essa caminhada desde a primeira experiência passa a ter outras experiências que praticamente é um caminho sem volta. Porque é tão glorioso, tão tremendo isso, que você começa a ver na sua vida uma prosperidade plena em todas as áreas da sua vida, seja nas áreas do relacionamento, nas áreas espirituais, profissionais, emocionais, que muitas vezes nós nos encontramos em conflitos internos, e quando você vai para as escrituras, você começa a entender e compreender estas coisas, os dilemas da vida e do mundo. A gente não quer nada mais a não ser se aprofundar mais ainda no relacionamento com este Deus e no entendimento desta palavra. O meu desejo neste momento é que você que está me ouvindo, você não só venha começar a ter o entendimento da palavra do Senhor, mas também venha começar a ter experiência com o Senhor. Nosso Criador e Deus Pai ilumine os teus caminhos e abra o teu entendimento e a tua compreensão e te use poderosamente para depois também estar instruindo e ensinando outros.